maravilhosa, que eu não quero parar. Eu quero chamar a nossa irmã Natália Street. É isso? Streck. Eita glória. Aleluia. Eu quero chamar. Ela vai estar dando um testemunho lindo e maravilhoso, que vai edificar a sua fé, que vai esticar a sua fé, que vai renovar a sua fé. Aleluia. Eu quero que você fique bem ligado, porque Deus é Deus de milagre. Aleluia. Deus de promessa. Se Ele te prometeu, queria um paninho aqui que tornaram água aqui? Tá, amém. E onde está o Espírito de Deus? É a liberdade. Toca o mistério aí. Deixa o Espírito Santo fluir. Aleluia. Eu amo quando o Senhor fala, olha, fica à vontade, sem formalidade. Vamos quebrar a formalidade. Hoje não é o culto, né, formal da Nova Vida. Nós estamos entre amigas, entre irmãs. Nós somos igreja. A igreja é assim. Eu sou sua amiga, eu sou sua irmã. Nós queremos cuidar de você. E a gente vai estar, recebendo um testemunho maravilhoso da nossa irmã, para que a gente creia que Deus faz. Tem mais uma irmã também que foi curada, ela não está aqui hoje, não sei se ela vai chegar, a Márcia, que ela também testemunhou no nosso congresso passado. Ou seja, Deus Ele faz. Deus Ele é poderoso para fazer. E sabe, irmãs, a gente gera o culto em oração. A gente gera o culto para que vocês, para servir vocês, para que Deus possa ter total liberdade em atuar em nosso meio. Porque sem a presença do Senhor, isso aqui de nada vale. Sem a presença do Senhor, isso aqui é um evento, mas eu quero dizer para você que isso aqui não é um evento. Isso aqui não é algo que você resolveu ir lá ver. Eu não tinha nada para fazer, eu vim. Não, Deus te convocou. Porque isso aqui é algo espiritual que a gente faz debaixo de jejum e oração. Por isso que você sente essa presença maravilhosa, essa atmosfera maravilhosa. Fernanda, aqui, ó. Eu tô aqui falando com as irmãs para ela poder secar. Nós estamos em casa, né? Nós estamos entre irmãs. Isso é igreja. Aleluia. Glória a Deus. Tá bom? O que precisa de mais? Guardanapo? Você traz, por favor? Amém? Então vamos ouvir. Fique à vontade. Deus abençoe. Eita glória. Graça e paz, irmãs. Eu só não sabia que ia ser assim já. Mas amém. Deus sabe de todas as coisas, né? Mas para começar, eu trouxe aqui um salmo que acompanhou a minha vida durante esse momento, que é o Salmo 121. E eu gostaria de ler com vocês. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Amém. Por que eu falo que esse salmo me acompanhou? Porque no momento que eu descobri que eu estava com câncer de mama e comecei a passar por todo um processo que eu ainda vou comentar, teve um dia, eu moro de frente, a minha janela está de frente para um monte, e ali, na minha janela, eu conversei com Deus. E me veio esse salmo, né, de olhar para os montes e conversar com o Senhor. Então, desde então, esse salmo me acompanha. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor, né? E tudo começou, foi em abril de 2004, né? Isso já tem 17 anos, né? A minha filha estava com apenas 3 aninhos de idade, hoje já está uma moçona aí, para a honra e a glória do Senhor, né?
E eu comecei a sentir uma dor, né, nas mamas e procurei a minha ginecologista, que é uma pessoa que eu tinha confiança, que tinha feito o parto da minha filha. E aí fui fazer minha consulta normal e reclamei que eu estava com o seio doendo e tal. Aí ela falou assim: não, isso não é nada, isso aí é só a sensibilidade das mamas. Aí eu falei para ela: não, então eu queria fazer uma mamografia. Aí ela me disse: não, você não tem idade para fazer mamografia. Mamografia é só depois dos 40. E eu tinha 31 anos nessa época. E aí ela me passou um remedinho só para sensibilidade das mamas. Eu fui para casa, fiz uma ultra, na ultra não acusou nada. E aí comecei a tomar o remedinho lá que ela passou, que era para tomar durante 30 dias. E aí, por fim, a mama começou a ficar muito vermelha e quente. E aí eu procurei um mastologista, que é o que nós devemos procurar sempre, né? Às vezes a gente procura o médico errado, mas como Deus sabe de todas as coisas, e eu vivo isso todos os dias, que verdadeiramente Ele sabe de todas as coisas. E nada acontece por acaso. E Deus não nos dá nada daquilo que nós não possamos suportar. Porque se eu fosse pensar numa situação dessa, eu diria que eu não ia suportar. Mas eu suportei, eu passei e tudo foi para a honra e a glória do Senhor. E aí eu fui no mastologista e ele me examinou. No dia que ele me examinou, ele me passou todos os exames. Ele falou: você vai fazer isso tudo hoje. E aí eu fiz todos os exames no mesmo dia. Passei o dia inteiro na clínica. No final da tarde, quando ele pegou os resultados, ele falou: olha, acusou aqui um nódulo e eu vou te pedir para você fazer uma biópsia. Aí quando ele falou biópsia, eu já gelei, né? Falei: ai, Senhor. Mas vamos lá. Aí fui fazer a biópsia. Só que já estava num estágio tão avançado que a anestesia não pegou. E aí foi fazer a biópsia. E são pulsões que fazem com umas seringas bem grandes. E fazia aqueles estalos. E o doutor tá doendo. E as lágrimas escorrendo. Mas ele foi, deu outra anestesia. E continuei a fazer a biópsia ali. E aí fiz e ele falou assim: olha, geralmente biópsia fica pronta em 7 dias. Mas eu tô com pressa. E vai ficar pronta em 3 dias. Eu falei: ai, Senhor, tem alguma coisa aí, né? E aí eu comecei a ficar nervosa, preocupada, mas nisso vinha a Semana Santa, Páscoa. Eu falei: bom, eu vou passar. Aí era para eu pegar o resultado antes da Páscoa. Eu falei: não, vou passar a Semana Santa, a Páscoa, vou comer meu bacalhau, vou comer meu ovo de Páscoa. E peguei minha filha pequena, que na época eu morava em Pilares, e vim para Bangu. Falei: não, vou passar a Páscoa lá com a minha família. Depois disso tudo, eu vou pegar esse resultado. E aí eu fui, na outra semana, foi no dia 12 de abril, eu fui para pegar o resultado. Aí chegando lá, o médico me chamou e falou: olha, realmente você acusou aqui um tumor e já está num estágio muito avançado, você vai ter que fazer uma cirurgia radical. Aí eu falei: ué, uma cirurgia radical, mas o que é isso? Ele falou: olha, você vai ter que tirar a mama toda. Aí eu falei: ah, não, doutor, não pode ser só um pedaço? Ele falou: não, porque já atingiu o bico do peito. E no momento que atinge o bico do peito, ele se espalha. Então você tem que cortar logo esse mal. Aí eu falei: tá, mas e aí, como é que vai ser isso? Quando é que vai ser? Ele falou: amanhã. Então foi tudo assim muito corrido, eu não tive nem tempo de pensar. Mas Deus estava no controle de tudo. Nessa época eu tinha um plano de saúde, né? Porque infelizmente hoje, para a gente depender do SUS, você passa um tempão aí numa fila. Às vezes você recebe um diagnóstico e até que marquem uma cirurgia, isso demora muito. E no meu caso foi tudo assim, muito corrido. E aí no dia seguinte eu me internei. Aí eu deixei minha filha na casa da minha cunhada na época. E não falei nada para a mãe, né? Porque a mãe geralmente se desespera. E aí contei só para minha irmã. E minha irmã me consolou, chorou junto comigo. Mas enfim, não tive para onde correr. Entrei para o centro cirúrgico no dia seguinte. E aí eu me lembro perfeitamente. Eu entrei no centro cirúrgico chorando.
E aí veio uma médica até mim e falou, por que você está chorando assim? Aí eu falei, eu tô com medo de morrer. E eu tenho uma filha de 3 anos. Aí ela falou assim, não fica assim não, você não vai morrer. É melhor você tirar um hoje do que você morrer com os 2 amanhã. Eu falei, não, eu sei. Mas enfim, aí eu fiz a cirurgia, foi uma cirurgia que durou 3 horas. E quando eu me dei conta que eu acordei já na enfermaria, né? Ainda tinha esperança de que não tivessem tirado, porque para uma mulher é muito difícil você se ver sem um pedaço ou sem um seio. Na época eu era nova, né? Mas eu ainda estava toda enfaixada. Eu me lembro que eu acordei com o braço amarrado e tremendo muito. Aí eu chamei uma enfermeira. Aí eu falei, solta o meu braço, tá doendo. Ela falou assim, não, você não pode soltar o braço. Porque foi um corte da metade do peito até as costas. E recortaram a axila, foi um tumor bem grande. Retiraram todas as glândulas da minha axila também. E aí ela falou, não, se soltar o seu braço, os músculos eles colam e você nunca mais consegue levantar o braço. Aí eu falei, meu Deus, mas aí eu estava doendo muito, enfim, ela soltou o meu braço ali. E como eu digo, desde o início do meu testemunho, Deus passou comigo em toda e qualquer situação. Hoje eu levanto meu braço, eu faço tudo, eu pego peso, né, na medida do possível, que o médico falou que você não pode pegar peso, você não pode fazer as unhas, mas eu faço, né, com todo cuidado, porque foi retirada toda a proteção desse braço. Mas não sinto nada. Deus verdadeiramente passou comigo. E aí eu fui tirar depois os pontos. Eu fiquei com um dreno muito grande, porque na época, né, hoje em dia a medicina já está mais avançada, né? Mas na época foi colocada uma borracha embaixo da minha axila que ia até o pé. E lá embaixo tinha um dreno que era uma sanfona. E esse dreno ele sugava todo o líquido que ficava ali, uma secreção, né? E tinha que ir tirando aquilo. E aí era para eu ficar apenas 7 dias com aquilo, mas não, fiquei 14 dias com aquilo, porque para tudo havia um propósito. E aí, quando eu fui pegar o resultado da biópsia, né, depois da mama retirada, é feita uma outra biópsia. E aí essa biópsia acusou que tinha metástase. Aí eu falei, meu Deus, agora ferrou. Porque a gente sabe que quando tem metástase, ela espalha pelo corpo, né? Eu falei, mas e agora? Como é que tá isso aí? Ele falou, olha, vamos ver. E aí acusou que de 22 gânglios que tinham tirado da mama, somente 16 estavam com as metástases. Quer dizer, apesar que foi um número bem grande, foi acima da metade. Mas o câncer ele ficou alojado somente ali. Não espalhou. Porque Deus não permitiu. Amém. Então, eu comecei a sessão de quimioterapia. E eu ia fazer químio, ia fazer radioterapia também. E o médico falou para mim que eu tinha que fazer 6 sessões de quimioterapia. E aí eu comecei a fazer a primeira sessão de quimioterapia. E aí eu fui convidada para ir num culto. Era aniversário de uma prima minha. E ela estava fazendo um culto em ações de graça. Ela falou assim, vai lá. Mas eu estava naquele estágio que eu tinha vergonha de sair, né? Porque eu ainda estava sem o seio. Depois é que eu consegui fazer uma prótese de pano. Daí eu falei, não sei se eu vou. Não, vai sim. Enfim, consegui fazer uma de pano. Fui eu pro culto. Falei, não, eu vou. E é onde Deus nos renova, né? Na maioria das vezes estamos cansadas, desanimadas, sobrecarregadas. Mas quando nós viemos no culto, é onde Deus fala, é onde Deus restaura, é onde Ele nos fortalece. Então nós não devemos deixar de ir, mesmo quando estamos passando por qualquer tribulação. E aí eu fui nesse culto. E ali, só quem me conhecia era a minha prima. E o culto estava cheio e de repente Deus usou uma irmãzinha lá atrás e falou que ali tinha uma mulher
estava muito triste, com o coração muito abatido, que estava passando por uma situação muito difícil, mas que eu não desanimasse, porque Deus ia me exaltar, porque Deus ia fortalecer. E ali eu recebi aquela palavra porque eu tinha certeza que era para mim. E ali eu comecei a chorar e falei: Senhor, o que Tu queres de mim? Porque quando a gente passa por um problema, a gente acha: por que eu estou passando por isso? Mas Deus, Ele sabe. E não é o porquê. Eu aprendi que a gente deve perguntar para que nós estamos passando por isso. Não é? Porque nada é por acaso, nada é em vão. E numa das minhas consultas com o meu médico, a secretária dele falou assim para mim: Natália, tem uma menina aqui que ela está passando pelo mesmo problema que você. E ela falou que se eu conhecesse alguém aqui, poderia dar até o telefone para ela, para a pessoa entrar em contato com ela. Você quer o telefone dela? Eu falei: quero. Me dá o telefone dela. Ela não era evangélica e eu era. Porque eu creio num Deus que pode todas as coisas, eu creio num Deus de milagres e eu creio num Deus que Ele cura. E aí eu peguei o telefone dessa menina e comecei a entrar em contato com ela. Ligava para ela, na época não tinha esse negócio de WhatsApp, né? Mas aí eu sempre ligava para ela. Ela era mais velha, ela estava com 40 anos e ela super para baixo. E aí conversando, ela falou: ai querida, eu não vou te enganar não. Eu ainda não tinha começado a quimio, ela já tinha começado. Aí ela falou: olha, eu não vou te enganar não, é horrível a quimioterapia. Eu passo muito mal, eu vomito, eu desmaio. Eu falei: Senhor, eu vou passar por tudo isso. Mas enfim, para tudo tinha um propósito. E aí eu comecei. Quando eu fiz a primeira sessão, eu falei: a menina falou que sentia isso, sentia aquilo. Eu fiquei sim, porque a imunidade abaixa muito, né? E eu fiquei desanimada, mas eu não vomitei, eu não desmaiei, conforme ela falou. Tudo de ruim que acontecia, a menina falava pra mim, eu falei: meu Deus. Aí quando eu ligava pra ela: e aí, como é que foi? Eu falei: olha, eu não senti nada disso que você tem falado. Ela: não. Eu falei: não. E ali eu também conversando com ela, e eu falei que eu era evangélica e que eu cria que Deus estava passando comigo naquela situação. E ela sempre ficava admirada. Toda vez que eu ligava para ela, eu falava de como eu estava passando pelo tratamento. E ela, sempre, coitada, passando muito mal. E tinha uma enfermeira lá também que era assim... Foi um anjo de Deus na minha vida, né? Ela era evangélica, essa enfermeira, e ela sempre falava de Jesus para mim também. E ela tinha todo um carinho, ela me dava toda a atenção, toda vez que eu ia fazer a quimioterapia. E todas as vezes que eu ia fazer, meu médico, ele passava por lá. Só que ele nem trabalhava lá, o consultório dele era em Campo Grande, e eu fazia quimioterapia na Tijuca. E aí ele passava lá, entrava na minha sala e falava: tá tudo bem? Você tá sentindo alguma coisa? Não, tá tudo bem. E ali eu ficava, né? Eram 3 horas de quimioterapia. A cada 15 dias eu tinha que fazer outra quimioterapia. E aí ele tinha me passado 6 sessões. E quando eu fui para fazer a 5ª sessão de quimioterapia, e nessa revelação da irmãzinha lá do culto, ela falou assim para mim, que ela me viu chorando muito. E aí ela falou assim: se prepara que Deus vai te dar uma surpresa. Você terá uma surpresa. Eu falei: amém. Não sabia o que era. E aí quando eu fui fazer a 5ª sessão de quimioterapia, quando eu cheguei lá no hospital, na época eu morava em Pilares. Eu saía de Pilares e ia para Tijuca. Aí eu cheguei lá, aí a enfermeira foi procurar lá no livro e falou assim: olha, tá escrito aqui que você terminou. Aí eu falei: não, é possível. São 6 sessões que ele passou. Eu só fiz 4 até agora. Ela falou: não, mas está escrito aqui, ó, terminou. Eu falei: Senhor. E aí veio aquela mistura de emoção, de preocupação. O que será que aconteceu? Mas ao mesmo tempo eu lembrei do que um profeta tinha dito para mim. Que Deus ia fazer um milagre na minha vida. Que eu ia ter uma surpresa. Aleluia. E aí eu lembrei disso. Eu falei: tá bom, então deixa eu falar com o médico. Porque nós somos muito ansiosas, né? A gente quer tudo no imediato.
Aí ela falou assim, o médico acabou de sair, ele foi embora. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí agora você vai ter que marcar uma consulta com ele só para a próxima semana. E aí eu aguentei mais uma semana naquela ansiedade sem saber o porquê que ele tinha colocado que terminou, se eram 6 sessões, né? Mas enfim, tive que aguardar até a outra semana. E aí na outra semana eu fui na consulta. Aí eu falei, ô doutor, eu estive lá para fazer a 5ª sessão de quimioterapia e a menina falou que já tinha terminado. Como assim? Não são 6 sessões? Ele falou assim, então, Natália, você lembra que todas as vezes que você estava fazendo a quimioterapia, eu passava lá e perguntava se você estava bem? Eu falei, lembro. Aí, então, é porque com você eu fiz diferente. E ele conhecia essa outra menina que também estava fazendo. Aí ele falou assim, então, com você eu fiz diferente. Eu te fiz 4 sessões com doses bem mais fortes. Eu vi que você estava reagindo bem e continuei. Aí eu falei, com doses mais fortes? Ele falou, a sua dose foi bem mais forte, você reagiu bem e a quimioterapia para você já terminou. Eu falei, meu Deus, e naquela semana mesmo, eu estava na minha janela olhando para esse monte que tem lá. E eu estava conversando com Deus, eu falei, Senhor, eu já não aguento mais essa sessão de quimioterapia, porque como foi do lado direito, só podia ser injetado no braço esquerdo, né? Porque não podia furar esse braço, não pode machucar. Então, era sempre injetado aqui. Então, o meu braço já estava de um jeito que eu não podia tocar esse braço aqui. Esse aqui mal levantava, porque estava muito recente da cirurgia. Então era um peso muito grande. O médico disse que eu teria que fazer fisioterapia. Eu não fiz fisioterapia nenhuma. Eu não precisei fazer fisioterapia. E eu movimento meu braço. Adoro quando eu estou aqui que eu tenho que levantar a mão. Que eu adoro o Senhor. E eu sempre me lembro. Porque essa menina, ela não pode levantar o braço. Eu conheci várias mulheres que não levantam o braço direito. Muitas têm um problema de inchaço. Porque uma vez que o braço incha, ele não desincha mais. E o médico falou para mim, você tem que ter todo um cuidado, porque se ele inchar, não vai desinchar mais. Eu falei, não, tudo bem. Então, graças a Deus, eu não tenho nada no meu braço. Ficou tudo perfeito. E aí, nesse dia que eu estava conversando com o Senhor, eu falei, Senhor, eu não aguento mais essa quimioterapia, porque meu braço já está muito dolorido. A cada 15 dias eu tinha que fazer um exame de sangue para ver como é que estavam as plaquetas, para ver se eu podia fazer aquilo. E aí foi quando veio essa resposta de que ele tinha feito 4 sessões com doses mais fortes, mas que já tinha terminado. Então, mais uma vez eu creio que o Senhor, ele me respondeu. E quando eu já não estava mais suportando aquela situação, ele me tirou dali. Assim como tem me tirado. E eu sou muito, mas muito mesmo grata ao Senhor pela minha vida. Porque eu costumo dizer que quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, a gente passa a ver a vida de uma outra forma. Porque na maioria das vezes nós nos aborrecemos por tão pouca coisa. Lá no meu trabalho, quando eu chego no meu trabalho, eu já chego, bom dia, bom dia. Aí eu tenho uma amiga que ela fala assim, meu Deus, mas todo dia tu tá assim alegre? Eu falei, todos os dias eu tô assim. Aí eu falei, porque Deus me fez assim, eu falo pra ela. Ela é católica roxa, né? Aí eu falo, aí às vezes ela me ouve louvando, ela, tá alegre hoje, tá cantando? Eu falei, não, mas eu sou assim todos os dias. Aí ela, você é animada mesmo, eu queria ter essa alegria. Eu falei, mas essa alegria vem do Senhor. Aleluia. E depois de tudo isso, né, que eu passei, que eu fiz a quimioterapia, e geralmente toda mulher que tem câncer de mama, ela tem que tomar um remédio durante 5 anos. Um remédio que se chama tamoxifeno, né? E na época era um remédio caro. E eu pensava, meu Deus, como é que eu vou tomar esse remédio, comprar esse remédio? Eu nem trabalhava nessa época. Falei, meu Deus, como é que eu vou comprar esse remédio? Mais uma vez o Senhor passou comigo. Aí o médico falou assim, eu falei assim, eu não vou precisar. Ele falou assim, você não vai precisar desse remédio. Eu falei, como assim? Ele, não, porque o que eu fiz, Natália? Você ainda é muito nova, né?
está produzindo muito hormônio, então vai ser uma guerra muito grande entre os hormônios e o remédio. Pode ser que você tome o remédio e não vai fazer efeito. Então o que a gente vai fazer? Você vai fazer a quimioterapia, você vai fazer a radioterapia. Eu fiz 30 sessões de radioterapia, eram todos os dias. A radioterapia era todo dia eu tinha que ir para Tijuca. Você vai fazer 30 sessões de radioterapia e você vai fazer uma radioterapia nos ovários também, que aí você vai secar os ovários e você não vai mais produzir esses hormônios todos e você não vai mais precisar do remédio. Eu falei, glória a Deus, Deus sabe de todas as coisas. E aí, depois de tudo isso, eu fui fazer uma revisão, acusa um nódulo na mão esquerda. Falei, meu Deus, que prova é essa? Aí mais uma vez o Senhor falou, eu não te tirei do vale da sombra da morte? Por que o medo? Eu falei, não vou ficar com esse medo. E nada é por acaso. E aí eu fui, fiz uma outra biópsia. Mas aí esse, graças a Deus, não era um nódulo maligno. Ele falou, você vai só acompanhar. Eu falei, tá bom. Aí fui acompanhando. E aí um belo dia eu cheguei lá para fazer um novo exame. Ele falou, engraçado, sumiu. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. E depois eu fui num outro médico, que era um médico geneticista, esse médico. Aí quando ele viu os meus exames, né, ele falou assim, nossa, mas você não tomou remédio? Você não toma remédio, tomou ciclofosfina? Eu falei, não. Eu já tinha passado no período, que é o período que você vai estar sempre indo ao médico e tal. Eu já tinha passado desse período. Ele falou, já não há mais risco de voltar, porque acontece às vezes de um câncer reaparecer, né? Aí ele falou assim, olha, não sei como é que você conseguiu, porque o câncer que você teve foi um câncer muito agressivo. E você está muito bem. Eu falei, graças a Deus por isso. E depois começou uma outra luta, que eu queria muito fazer, a reconstrução da mama, né? Toda mulher, né? É o caso, a gente não quer se ver sem seio ou sem qualquer parte do corpo. E aí? Eu não tinha dinheiro, porque eu tinha um plano de saúde, mas para fazer a reconstrução, eu tinha que ter o dinheiro do anestesista e eu tinha que ter o dinheiro da prótese. E aí eu não tinha dinheiro. Eu falei, meu Deus, e nessa época, né, que eu era casada, a minha cunhada, ela era uma empresária, ostentava cordões de ouro, perfume francês, um monte de coisa. E aí a minha esperança era o quê? A minha cunhada. Mas Deus, Ele faz as coisas que a gente não entende. E aí a minha esperança estava na minha cunhada. E Deus falou para mim, tua esperança está no lugar errado, minha filha. Mais uma vez. E aí eu, conversando com ela, né, crente que ela ia pagar para mim, ela, cunhada, se eu pudesse, eu até pagava para você, mas eu estou muito apertada. Eu, Jesus. E aí eu fiquei 4 anos sem mama, usando uma prótese dentro do sutiã. E aí um belo dia, de onde a gente menos espera, na maioria das vezes o Senhor, Ele usa aquele pequenininho lá atrás para te abençoar. E aí eu tinha um vizinho que eu amava muito. Inclusive ele entrou comigo quando eu casei, porque eu já não tinha pai, mas ele era alcoólatra, mas eu amava aquele homem. Ele me viu desde pequenininha. E ele estava com câncer na garganta. Ele já não tinha mais uma perna, porque ele era diabético, cortou a perna. A mulher dele, super doente, também com problema de coração. Quer dizer, como é que eu ia esperar isso de alguém? Um belo dia eu na casa deles, porque eu moro no 2º andar, eles moravam no 1º e as filhas deles trabalhavam. E eu ia lá para ver se eles tinham tomado remédio. Eu ia lá para conversar com eles. Eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas do que eu. Aí eu descia e ficava lá conversando com eles, dava o remédio. Aí um belo dia a esposa dele falou para mim, Natália, por que você ainda não fez a reconstrução? Eu falei, Célia, porque eu não tenho dinheiro. Aí ela, quanto é? Na época eram 2.000. Era 1.000 da anestesia e 1.000 da prótese. Aí ela falou, R$1.000, eu já tinha um dinheirinho juntando que era para anestesia, mas da prótese nem sonhava em ter. Aí ela falou, ô Daceli, que era o nome dele, dá para ele esse dinheiro. Não, que isso, menina? Aí, falei,
aliviei, passou. Um belo dia eu tô em casa, a filha dele vai lá me chamar. Natália, meu pai tá te chamando lá. Eu falei, ah, tá bom. Aí fui lá. Quando eu cheguei lá embaixo, aí ele já não falava direito, porque ele já tinha feito aquele processo aqui na garganta. Falando muito baixinho, ele me chamou, tirou o dinheiro de dentro do bolso e falou, faz a tua reconstrução. Eu falei, meu Deus, eu não esperava por aquilo. Mas mais uma vez Deus foi comigo. Glória a Deus. Ele me deu aquele valor que eu não tinha, nem imaginava de onde tirar. E dali eu consegui fazer a minha reconstrução. Aí foi um outro processo que depois eu tive que retirar uma outra parte da outra mama, porque a outra ficou muito grande. E Deus, ele não faz nada pela metade. Aí colocou os dois pequenininhos. E aí preparou tudo. E desde então, gente, eu sou grata ao Senhor por tudo, porque a cada dia eu vejo Deus agindo na minha vida. Não é só na minha saúde, mas é no meu trabalho, é na minha vida em casa, com a minha filha, com a minha mãe. As lutas vêm, mas o Senhor, ele tem me sustentado. E depois disso conheci várias e várias pessoas que estavam passando por esses mesmos processos. E Deus sempre me usa para falar, para dar uma palavra de conforto e para dizer, não, você vai sair dessa porque eu saí. Basta você crer num Deus que cura, num Deus que faz milagres, e Ele vai te tirar dessa. E aí eu entendi que, mais uma vez, nada é por acaso. Então, se hoje você passa por uma luta, por alguma dificuldade, creia que para tudo há um propósito nas nossas vidas. Nada é por acaso. Nem que seja para você falar do amor de Deus para alguém. Nem que seja para você servir de testemunho para a vida de alguém. Porque nós não somos melhores que ninguém. Às vezes nós nos achamos, né? Porque eu era crente também. Eu falei, Senhor, eu sou crente, eu estou na tua casa. Por que isso comigo? Mas o Senhor falou, não é para quê? Isso vai te servir de um testemunho, como tem servido até hoje. Sempre que eu posso, eu falo das maravilhas do amor de Deus na minha vida. Eu falo do que Deus, como Deus tem me levantado. Na maioria das vezes a gente se sente abatida, cansada, e aí vem a lembrança de tudo que Deus fez na minha vida. Hoje mesmo, antes de eu vir para cá, eu estava lendo, né, do que eu escrevi na época lá atrás. E eu relembrando tudo aquilo que eu já passei, eu chorei, mas eu chorei de alegria, porque já se passaram 17 anos. Glória a Deus. E eu estou aqui para honra e glória ao Senhor. Amém? Então, o que eu tenho para dizer para vocês, não desanime. A doença, ela vem, somos de carne e osso, mas Deus, ele nos sustenta. Deus, ele passa verdadeiramente contigo. Quando a gente pensa que está sozinho, que já não está mais suportando, o Senhor vem e ele te levanta. Então, mais uma vez, creia no Deus de milagres, creia no Deus que pode todas as coisas. E nessa noite, você não poderia ter escolhido o melhor lugar para estar, senão aqui na casa do Senhor. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Sempre quando a gente faz um culto, né, que a gente se programa para fazer música, eu tenho muita responsabilidade de não fazer algo de qualquer maneira, nem porque tem que fazer. Eu sempre procuro buscar em Deus o que Ele quer, né, o que Ele quer falar conosco. E o Senhor falou assim, é um ambiente de milagre. Sempre é muito legal, né, quando a gente assim, traz à memória o que Deus faz na nossa vida. Era para ela ter vindo ano passado no congresso, né, mas Deus sabe todas as coisas. E a gente vê que Deus está aqui e que a gente tem que se sentir muito privilegiado de estar aqui também. Porque Deus, Ele é Deus, Ele não precisa da gente, mas nós precisamos dEle. E Ele fala que Ele veio nos
socorrer, que a palavra dele é fiel, né? Quantas Natálias? Eu aqui, só esse ano, eu já fiquei sabendo de umas 4 que estão com diagnósticos de câncer, estão fazendo tratamento. E a gente tem orado pedindo ao Senhor a cura. Mas eu creio que se você lembrar de alguém que de repente está passando por isso também, eu creio que a palavra de Deus diz que através da nossa intercessão essa pessoa pode receber a cura hoje. Amém. Essa pessoa pode, aonde ela estiver, Deus pode ir até ela. Porque a gente só tem compaixão quando a gente passa. Jesus, ele passou tudo. E ele foi movido de muita compaixão. E ele intercede por nós porque ele fala: Pai, eu sei o que é isso. Pai, eu sei o que é isso. Cada uma aqui tem uma história, cada uma aqui tem um processo, cada uma aqui está passando ou já passou por alguma dificuldade. E às vezes a Natália, ela é para esse tempo para dar um testemunho de uma cura física. Mas de repente Deus te levanta, você está passando por alguma situação para Deus te dar o testemunho para você curar aquela pessoa emocionalmente e espiritualmente. Porque nada é por acaso. Deus pode todas as coisas. E quando Deus falou comigo, estaremos no ambiente de cura, de milagre, saia daqui recebendo o seu milagre. Porque a Natália, ela creu que Deus poderia fazer. Deus pode tudo. E vou te dizer que a sua dor, o seu diagnóstico já foi vencido na cruz. Jesus levou as nossas dores. Jesus levou as nossas enfermidades. Ele já levou. Ele não vai levar, ele não vai pensar em levar, ele já levou. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, quando a gente ouve algo assim dessa natureza, eu me emociono muito. Porque eu vejo a bondade e a misericórdia do Senhor. O Senhor fala comigo assim, muito assim. Hoje eu até falei pro meu filho isso. Eu falei, a gente precisa conhecer mais a graça de Deus. Amém. Um Deus bondoso que nos ama, que está conosco todos os dias. Que não promete que vai nos livrar, não. Ele vai passar conosco muitas das vezes. E quando a gente tem esse entendimento, olha, é maravilhoso. E quando a gente olha, né, eu tenho incentivado as mulheres de oração aqui a ter um caderno. Olha aí como é que Deus está falando novamente. Anota, porque saltou lágrimas dela hoje de alegria. Muitas das vezes a gente vai anotar coisas no nosso caderno chorando. Mas anos vão se passar, meses, você vai ver ali aquele caderno com alegria. Você vai ver que a situação que você está passando não é o seu destino final. Que você não é o seu problema. Que tudo passa e que nada acontece por acaso. Então que você possa receber. Ah, mas eu nunca passei, eu não é comigo. A gente nunca sabe, né, o nosso dia de amanhã. Mas a gente também tem que ver o poder de Deus na vida das nossas irmãs, porque isso é igreja, se alegrar não se alegra. Hoje a gente está se alegrando. Mas eu acredito que na estação que ela chorou, teve Ruth para consolar ela. Hoje a gente está na estação de alegria, de ver ela linda, bonita, né? Ela é muito linda, né? Ela é charmosa, ela tem a alegria do Espírito Santo, né? E a gratidão, ela é gerada em meio à dor, muitas das vezes. Às vezes a gente não é grato. Ou às vezes a gente é grato superficialmente, sabe aquela gratidão mecânica? Você vai falar assim para alguém, você tinha que agradecer, mas não, mas eu sou grata pela minha casa, pela minha família, por isso, por aquilo. Mas não é esse tipo de gratidão. É a gratidão de você olhar com um olhar diferente. Você reclama do seu marido, mas você tem um marido. Você reclama da sua casa, você tem uma casa. Você reclama que de repente tem arroz, feijão e ovo, mas você tem arroz, feijão e ovo para comer. Então Deus nos permite passar para a gente ser mais grata. Sabe por quê? Porque Ele quer nos levar para o céu. Porque a ingratidão deixa o povo lá no deserto morrer todo mundo. E Deus não quer que a gente morra, não. Né? Nada acontece por acaso. Então vamos dar uma salva de palmas, vamos levar Raquel. Essa mulher vencedora, mais que vencedora.
vocês, tá bom? Porque são 2 horas, mas eu sempre falo, né? Por trás dos bastidores é 1 semana. Então que você possa absorver. Quem é que ganhou a lembrancinha? O Abalinha. Quero até agradecer a Flavinha, né? Ela que fez isso com muito carinho, doou. Ela é uma doação, então que vocês recebam com carinho. E aí também tem, né? O passo a passo pra gente se cuidar, gente. Tá? Deus é preventivo, ele não faz nada sem nos revelar. Então, vai pra casa, olha, se toque, faça isso. Não deixe. A gente fala assim, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né, Natália? A gente acha assim, comigo não. E quando menos espera, mas o Senhor é poderoso para nos livrar também. Tá? Então eu vou deixar aqui o comando da Natália, da Mariane, e que vocês possam receber aí de Deus todo o ensinamento. Amém? Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Já vou começar pedindo desculpa, porque, gente, eu tenho um pavor de falar assim. Então me perdoem, né, se eu falar errado, se eu gaguejar. Estou aqui porque tenho aprendido no Mulher Única que a gente não pode deixar as oportunidades passarem. Meus professores aí, então, mesmo com todo nervosismo, ansiedade, quem chegou cedo me viu ali chorando, porque eu tenho pavor mesmo, eu estou aqui para vencer isso hoje. Tá? Então, assim, eu quero começar com uma pergunta e quero que todos respondam com bastante sinceridade. Quem aqui realizou o autoexame? 2 pessoas? 3, 4, tem gente ainda na dúvida, né? Eu faço mais ou menos, faço certinho. Mais ou menos. Então é isso que a gente vai falar hoje, da importância da gente fazer o autoexame, não só uma vez ou outra quando lembra. Eu também me incluo, apesar de ser da área da saúde, eu esqueço de falar, eu não faço todo mês. Mas a partir de hoje a gente vai lembrar e vai fazer todo mês, amém? Amém. Fazer pra mim. Então eu coloquei ali primeiro uma pergunta, né? Que é o que é o câncer de mama? Então eu vou ler para vocês. É uma doença resultante da multiplicação de células anormais da mama que formam um tumor com potencial de invadir outros órgãos. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns se desenvolvem rapidamente e outros não. A maioria dos casos tem boa resposta ao tratamento, principalmente quando diagnosticado no início. Então, após o câncer de pele, o câncer de mama é o de maior incidência no Brasil e é o que mais mata as mulheres. Ali eu coloquei até uns dados que em 2019 foram 18.068 mortes no Brasil por câncer de mama. E esse ano, até o mês de setembro, foram 66.280 novos casos. Então, assim, a gente acha que é pouco, né? Não conhece muita gente, mas é muito. É uma incidência muito alta, então é por isso que a gente tem que se cuidar e se prevenir sempre. E aí, o que causa o câncer? A gente não tem uma causa definida, tem vários fatores de riscos que podem relacionar, né? E o risco desenvolve a doença com o aumento da idade, sendo maior a partir dos 80 anos. Desculpa, 50. Agora a gente vai falar um pouquinho dos fatores de riscos. São 3 slides que eu vou falar sobre os fatores de risco. Mas isso não quer dizer que se você se enquadra em um ou mais desses fatores que você vai desenvolver a doença. Então vamos começar pelo comportamentais em detalhes. Obesidade e sobrepeso após a menopausa, sedentarismo, que é não realizar atividades físicas, consumo de bebidas alcoólicas e exposição frequente a radiações ionizantes, raio-x, mamografia e tomografia. Pode passar. História reprodutiva e hormonal. Primeira menstruação antes dos 12 anos, não ter tido filhos, primeira gravidez após os 30, não ter amamentado, parar de menstruar após os 55 anos, ter feito uso de anticoncepcional por muito tempo e ter feito reposição hormonal pós-menopausa, principalmente por mais de 5 anos. E os hereditários e genéticos, que é histórico familiar de câncer de ovário, câncer de mamas em homens e câncer de mamas em mulheres, principalmente antes dos 50. Aí uma pergunta, é possível reduzir o risco do câncer de mama? Sim, é sempre possível. Como a gente pode fazer isso? A gente pode estar dentro do nosso peso adequado, praticar atividades físicas, nem que seja aqueles 20 minutos de caminhada todos os dias. Isso é importante e não só para prevenir o
câncer, também para a nossa saúde. E a atividade física é muito importante. Eu também tenho preguiça. Se eu pudesse, eu ficava lá deitada no que fosse praticar alguma coisa, né? Mas é importante, então a gente tem que ir, mesmo sem vontade, eu vou lá todo dia, né? Tento me esforçar um pouquinho. E a amamentação, ela também é considerada um fator de proteção. Então, assim, quanto mais puder amamentar, melhor, porque ela ajuda na prevenção, tá? E aqui são os sinais e sintomas. A foto não vai dar, porque não vai dar muito para ver, mas eu vou ler o que está escrito ali, que são os sinais e sintomas da doença. Aí a gente começa ali, liberação do líquido pelo mamilo, veias fáceis de observar, nódulo ou caroço que não diminui, vermelhidão, inchaço ou calor na pele, assimetria entre as mamas. É lógico que a gente tem uma mama maior do que a outra, mas quando essa assimetria é muito maior, a gente tem que observar e procurar o médico para saber se isso é normal ou não. Afundamento de uma região, algum buraquinho que vai ficando mais profundo. Alteração da coloração da auréola. É lógico que quando a mulher está no período da gravidez, a auréola fica mais escura, isso é normal. Mas fora desse período a gente tem que observar. Formação de crostas ou feridas na pele e mudança na forma da mama. Como a gente pode perceber esses sinais e sintomas? Então aqui a gente vai falar da importância do autocuidado, né? Da gente se conhecer, da gente se tocar, saber o que é normal, o que não é. Então assim, é muito importante que a gente conheça o nosso corpo, para quando tiver algo diferente, a gente notar rapidamente. Porque assim, para o câncer de mama, quanto mais cedo a gente descobrir isso, é muito importante, porque a diferença no tratamento faz muito, entendeu? Quanto mais cedo, melhor o resultado. Além de estarem atentas ao próprio corpo, é recomendado que as mulheres façam exame de rotina? Então, hoje a mamografia para rastreamento, ela só começa a partir dos 50 anos. Muito difícil o médico passar uma mamografia antes dos 50. Como ela mesma disse, né? O médico a ginecologista não passou porque ela só tinha 31. Antes dos 50, o médico só vai passar a mamografia se você tiver um fator de risco ou se tiver alguma indicação. Então, se você tem um parente muito próximo, uma mãe, uma tia, que já teve câncer de mama, você vai começar esse rastreio mais cedo. Mas se não, ele só vai passar isso a partir dos 50. E aí eu coloquei uma foto, né, de como é feita a mamografia. Quem já fez aí sabe que dói muito. Já vou chegar lá, mas falta muito. Mas realmente é um exame que causa muita dor e por isso que muita gente foge e não faz. Mas é muito importante que a partir dos 50, pelo menos todo ano a gente faça. E aí, quem deve fazer a mamografia de rastreamento, que é aquilo que eu falei, é a partir de 50 a 69 anos. Depois de 69 anos, é só se realmente tiver um nódulo, que o médico também não vai ficar expondo, né, os idosinhos já quase tá tudo, né? Porque dói muito. Então, assim, essa é a idade ideal que faça todo ano, de 50 a 69 anos. E existe tratamento? Existe. A gente tem a químio, a radioterapia, né, como ela falou, tem a cirurgia também. E temos a quimioterapia oral, que apesar de ser muito cara, tem algumas pessoas que conseguem pelo plano de saúde e até evita aí de fazer a radioterapia ou a quimio, né, se tiver no começo. É possível fazer esse tratamento inicial com a quimioterapia oral, apesar de ser muito pouco acessada, porque o custo é muito alto e nem todo plano de saúde cobre ou fornece isso. E é isso, gente. Aqui eu deixei para o final uma dica, né, de como a gente deve fazer o autoexame. Então eu coloquei ali as posições em que a gente deve se olhar no espelho, se observar. Não vai dar para vocês lerem, então eu vou ler. A primeira posição é observar com os braços caídos. A segunda é com os braços levantados, assim. A outra é com a mão na cintura. A posição para fazer o autoexame. E o toque, né, das mamas, vocês fazerem com frequência, observar e sempre se cuidar. Então, assim, eu espero que eu tenha ajudado, né? Foi rapidinha. Para não tomar muito tempo. E é isso, espero que eu tenha ajudado, contribuído. Se depois alguém tiver alguma dúvida no final, pode me perguntar, né, no cantinho, que aí é bem mais tranquilo do que estar aqui em cima. E espero que eu tenha ajudado, tá bom? Amém. Amém. Aleluia. É para tirar foto, não falou? Vem cá.
Glória a Deus. Acende a luz aí, irmão. Gente, tem lugar melhor do que esse? Fala sério. Não tem, gente. Vinde comprar e comer e beber de graça. O nosso espírito é alimentado, né? O nosso físico é renovado. Olha como é que Deus é lindo. Não falta não. Falta culto nenhum. Quando tiver culto de mulher, Márcia, fala para ele, eu tenho que vir, eu não posso faltar. Mas é verdade, não é, gente? Eu amo a casa do Senhor. Acho que eu já nasci, Deus ter nascido na igreja, não é possível. Porque eu amo igreja. Se tem uma coisa que eu gosto é igreja. E porque eu sei que Deus cuida de nós. Então é maravilhoso. Eu tenho o costume de fazer, queria chamar a Ana Lu e Ângela, que vão estar me ajudando aqui no ofertório. E eu tenho o costume de fazer o ofertório, né, pedindo ajuda, porque vocês sabem que tudo aqui é doação. Então a gente precisa custear, né, a luz, as coisas. Mas o Senhor me deu uma chamada. Ele falou, não é só isso não. Você sabia que quando você oferta e quando você dizima com alegria, você destrava as portas do mundo espiritual para a sua vida financeira? Então eu falei, é verdade, Senhor. Eu vou passar essa visão para elas. Porque às vezes a gente faz, né? Vamos ao nosso dízimo e oferta. Mas às vezes a pessoa não tem o entendimento que a palavra do Senhor também nos garante prosperidade. E eu acredito que vai ser a primeira, a segunda de muitas que Deus vai levantar para ir dar muitos frutos. Porque os celeiros estão brancos, os campos estão brancos, né? Precisamos de mulheres ousadas. Que maravilha, Nayane dela não tinha me falado que ela estava com vergonha. Mas que maravilha, rompeu o medo, rompeu a vergonha, botou em prática aquilo que ela está aprendendo, né? Das oportunidades. E Deus tem levantado mulheres aqui muito abençoadas. Não só que fazem, mas que são na presença do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus, deixa Deus te usar. Amém? Quer que eu ore por você? Amém. Vamos ficar de pé. Não precisa não. Estenda suas mãos. Aleluia. Pai querido. Senhor, como é bom, ó Deus, a tua graça sobre nós. Senhor, que a cada dia o Senhor se revele para nós, Deus. Porque o Senhor é a profundidade das riquezas. Ó Senhor, por mais que a gente venha mergulhar, nós nunca vamos chegar, Senhor, ao pleno conhecimento do Senhor. Porque o Senhor é Deus maravilhoso, inefável, grande, poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas, Senhor, nós te louvamos porque o Senhor nos permite desfrutar, Senhor, de uma partícula da sua glória. Pai, que banquete maravilhoso o Senhor preparou para nós nessa noite. A nossa alma engrandece o Senhor. O nosso espírito se alegra, Senhor, em Ti, ó Deus. Queremos Te agradecer, queremos orar, Pai, pela vida da Mari. Já sabemos, ó Deus, que o Senhor já depositou algo na vida dela para cada uma de nós. E que nesta noite, Senhor, a Tua glória tome forma na vida dela. De tal forma, ó Deus, que cada uma de nós venhamos receber a nossa porção. Nós abrimos o nosso coração para ouvir o que da Tua parte o Senhor tem para falar conosco, porque ainda não acabou. Com certeza o Senhor tem muito a falar, a nos ensinar, a nos corrigir, a nos exortar, a nos mostrar mais o Seu amor. Espírito Santo, Pai, toma o primeiro lugar na vida da Mari e usa ela poderosamente. Que Tu cresças, Senhor, e ela diminua. Em nome de Jesus, usa a Tua serva poderosamente. Em nome de Jesus, é o que nós Te agradecemos e Te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Fica à vontade, minha irmã. Até meia-noite, pode ser? Pode ser? Amém. Sei não, hein? Glória a Deus, amém? A paz do Senhor. Poxa, eu estou muito alegre de estar aqui com vocês. É um privilégio. Eu amo estar na casa do Senhor. Eu amo falar daquilo que Deus já fez na minha vida. Ouvir testemunhos, porque ouvir testemunhos edifica, amém?
Então que você seja edificada hoje, desde os primeiros momentos que entramos por essas portas, que recebemos do Senhor o louvor, ou melhor, que entregamos para o Senhor o louvor, que recebemos através do testemunho, através do ensinamento da Nayane. Por falar em Nayane, ela é minha norinha querida, amo demais. E agora a gente vai receber, como a pastora falou, a cereja do bolo, né? E é a melhor parte. Aprender do Senhor não tem preço. Amém? Fala para a irmã que está do seu lado. Você está preparada? Está preparada. Glória a Deus. Amém. Tem um louvor que fala muito ao meu coração. Eu não vou cantar, não sei cantar não, gente. Mas assim, o refrão dele é maravilhoso. Ontem nós até experimentamos aqui na oração das mulheres, foi tremendo. E tem tudo a ver com essa palavra, porque se cuidar faz bem. E nós temos um Deus que cuida de nós, que diz assim: Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Fala assim: Deus cuida de mim. Aleluia. Fala mais uma vez. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Bem forte. Deus cuida de mim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá? Abre sua Bíblia comigo, lá em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19. Eu gostaria, se possível, não sei se dá para colocar aqui na versão NTLH, por favor. Que aí a gente acompanha todo mundo aqui, embora você pode abrir sua Bíblia. E diz assim, achou? NTLH, por favor? Obrigada. Que é uma versão que, de todas as que eu estava procurando, da minha Bíblia, da Bíblia do celular, eu acho que essa se encaixou bem melhor. Ah, sim. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz assim. Amém? Todas acharam? Amém. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Agora vai comigo lá em Salmos 139, os versículos 13 e 14, por favor. Salmo 139, versículos 13 e 14, amém? Diz assim: Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo, porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Peça a Ele que ministre essa palavra no seu coração. Se você chegou aqui cansada, desanimada, chateada, seja como foi que você tenha chegado aqui,
Deus está cuidando de você. Então, em nome de Jesus, abra o teu coração. Peça ao Senhor para falar contigo poderosamente. Que todo impedimento, que tudo aquilo que possa rondar a sua mente, que caia por terra agora. E que em nome de Jesus Cristo, você receba a mente de Cristo. Para receber aquilo que Ele já tem liberado para a sua vida nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos, Senhor, na tua presença, com o nosso coração grato a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor já fez até aqui. E por tudo que o Senhor ainda há de fazer por nós, no tempo ainda que estaremos aqui, Senhor. Por isso, meu Deus, nós te pedimos, fala aos nossos corações. Tira, meu Deus, tudo aquilo que possa vir, atrasar, atrapalhar, impedir o Teu agir em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que possa roubar o ambiente espiritual que está aqui neste lugar, eu declaro que não tem poder mais, mas que vem agora, Senhor, a tua nuvem de poder, a tua unção de cura desde já, o teu mover espiritual, Senhor, que nos encha neste momento, Pai, e que possamos estar com os nossos ouvidos, nossos corações e a nossa mente aberta para receber daquilo que o Senhor já liberou para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Quando eu peguei esse tema que a Renata nos passou, ela falou, vamos fazer o nosso culto, porque esse mês de outubro estava, né, bastante movimentado. Tivemos o nosso chá semana passada, que foi maravilhoso. Semana que vem já vamos ter outro evento. E ela falou, vamos fazer? Eu falei, eu tô dentro, eu topo. Vamos lá. Vamos fazer, porque eu gosto. E aí ela falou, quero fazer desse jeito e tal. E eu falei, qual seria o tema? Aí ela, se cuidar faz bem. Eu falei, muito interessante. E aí eu, desde já, o Senhor, quando ela falou, você pode trazer a palavra, você deixa já Deus cuidar do seu coração, falar contigo e tal. E aí Deus começou a queimar dentro de mim uma palavra, Deus começou a falar no meu coração. E é um tema muito, muito bom, porque, gente, se cuidar faz bem, não é verdade? Ainda mais nós mulheres, né? Se a gente não se cuidar, primeiro para nós mesmas, se a gente não cuidar, não nos cuidarmos para nós mesmas, não vai adiantar a gente cuidar para ninguém, não é verdade? Então, quando o Senhor começou a falar no meu coração, veio logo esse tema, esse versículo. Porque nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Fala assim, eu sou morada do Espírito Santo. Então Deus, Ele nos criou, como nós lemos no Salmo 139, Ele nos criou de uma forma assim, sobrenatural. Ele nos formou os nossos ossos, os nossos órgãos, numa perfeição que só Ele. Então, se Ele nos cuidou, nos criou, nos formou dessa forma tão maravilhosa, nós temos que nos cuidar. Porque, afinal de contas, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Amém? E quando nós falamos em nos cuidar faz bem, quer dizer que a gente precisa atentar para cada situação que acontece no nosso corpo. Eu falo que eu conheço o meu corpo. Às vezes, é até engraçado que quando a gente estava no auge da pandemia, de vez em quando a mente da gente, né, ficava com aqueles turbilhões de pensamentos. E aí, de repente, eu ficava assim, eu acordava de manhã, aquela dor de barriga, que não era esquisito, não era normal. Eu falava, não, eu conheço o meu corpo. Aí eu já chegava nas outras meninas, meu marido falava, gente, eu não estou bem não. Para com isso, você é cismada, que não sei o que lá. Não, tem alguma coisa. Meu Deus, em nome de Jesus, me ajuda. Senhor, em nome de Jesus, eu não estou com Covid. Senhor, eu não estou com isso. Senhor, eu não estou com aquilo. Porque a mente da gente fica daquele jeito, né? Porque a gente se conhece, a gente conhece o nosso corpo. A gente acorda de manhã, a gente sabe que tá tudo bem. Você vai lá, você resolve tudo que você tem que resolver, e anda, e faz, e acontece. E de repente você acorda esquisita, meio torta, com dor aqui, com dor lá, com dor, braço que não levanta direito. E não tá legal, né? Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Nós precisamos nos atentar para aquilo que a gente sente, para aquilo que a gente passa. Se não acorda bem,
primeiro você ora, Senhor, em nome de Jesus, eu quero estar bem, eu quero acordar bem. Eu também sou do tipo como a Natália, que já acorda dando bom dia, cantando, fala o dia inteiro. As meninas falam, mãe, como é que você consegue? Mas, gente, eu falo, eu canto, eu falo com o cachorro, com o Billy. Eu falo, Billy, oi, tudo bem, Billy? Oi, Billy, toda hora eu falo com o Billy. Ontem mesmo a minha filha falou, mãe, tá bom, vou parar de falar. Não deu nem um minuto, né? Aí ela, pai, ela não para. Eu falei, gente, não dá. A gente acorda de bem com a vida, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então nada de levantar triste. Se o corpo levantou meio torto, Senhor, me ajeita aqui em nome de Jesus e eu vou. Vai trabalhar, sabe? Vai se cuidar. Vai vencer, porque você já é mais que vencedor em nome de Jesus. Amém? Então não deixa nada te atrapalhar. Não deixa dor no corpo. Não deixa a dor no braço. Eu já tenho, né? Eu já tenho assim, já moro aqui. Mas eu não deixo. Eu não cedo. Eu não me permito ceder às dores, aos medos, às inseguranças. Se vem o medo, se vem uma dor esquisita que não está normal, eu já coloco a mão no meu corpo e falo, Senhor, em nome de Jesus, sou morada do Teu Espírito Santo, então eu não aceito. O Senhor cuida de mim. Amém? E mesmo assim, a gente orando, a gente cuidando, né, daquilo que é o nosso corpo físico, mesmo assim, nós precisamos buscar estratégias, buscar em Deus bons médicos, porque Deus nos deu os médicos para nos ajudar. Se não fosse a Natália ter ido, Natália, né? Desculpa que eu posso errar. Se não for a Natália ter insistido e ido rapidamente, ela não teria obtido a vitória. Eu me lembro uma vez que eu sempre fiz check-up, eu sempre tive esse cuidado lá em casa, sempre botei todo mundo para médico, já tivemos momentos em que tínhamos bons planos de saúde, já tivemos momentos que precisamos depender do Sistema Único de Saúde, mas em todos os momentos eu sempre tive esse zelo, não só com o meu corpo, mas com a minha família também. Boto todo mundo pro dentista, boto todo mundo para médico, já estou para fazer check-up no meu marido, porque já chegou a hora, mais de 50 anos, né? Mais de 50 anos, então já está na hora. Mulheres, lembrem os seus maridos que o mês que vem é Novembro Azul, tá bom? É o mês dos homens se cuidarem. Assim como a gente tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul é o mês dos homens se cuidarem, amém? Amém. Vamos fazer essa aliança aqui, esse pacto, as mulheres casadas, as filhas. Pai, pode ir lá fazer, em nome de Jesus. As esposas que têm os maridos assim, já de meia idade, já põe para fazer. Porque se cuidar faz. Se cuidar faz. Amém. Então eu fui, isso foi em 2014, eu fui fazer um check-up. Deus abençoou poderosamente meu marido com um bom emprego. E a gente conseguiu ter um excelente plano de saúde na época. Falei, vamos embora, todo mundo pro médico, vamos embora. Mesmo que não dê pra gente comprar remédio, a gente vai. Aí fui pro médico, fui para uma coleguinha minha, ela estava trabalhando com uma doutora muito conhecida aqui em Bangu. E ela falou, olha, essa doutora é muito boa, vai lá, ela é clínica geral e ela é endócrino. Eu fui pra clínica geral. Cheguei lá, doutora, não, tá tudo bem? Tá, tudo bem, vim só fazer um check-up, porque já tem mais ou menos um ano. Aí ela passou um monte de exames, muitos exames. Passou, inclusive, um que eu até então nunca tinha ouvido falar. Passava desapercebido nos check-ups que eu fazia, que era da tireoide. Aí eu fui fazer, ela passou o exame de sangue, ela passou uma ultrassonografia, ela passou vários exames. Aí lá fui eu fazer, e quando eu fui lá fazer a ultrassom, aí a médica fazendo aqui a ultrassonografia, ela falou assim, olha, você está com nódulos. Nódulos na tireoide. Aí eu falei, nunca ouvi falar de nódulos na tireoide. Aí tá bom. Aí eu falei assim,
doutora, a senhora pode me dizer o que é? Aí ela falou assim, olha, sua médica vai te dizer. Quando fala isso, né, a gente já treme na base. E aí tá bom, eu fui, levei o resultado para a doutora, e ela falou assim, olha, realmente você está com nódulos e não são pequenos. Então a gente vai passar uma punção para você fazer. A Natália contando me remeteu tudo novamente, né? E eu fui fazer a punção. Quando eu fiz a punção, deu o resultado indeterminado. Quando se dá esse resultado, isso quer dizer que pode ser, como pode não ser, um tumor maligno, um câncer. E aí eu fui buscar na internet, nódulo na tireoide e tal. Eu não sou muito de ficar perguntando para o Google o que é, o que não é, não. Mas eu fui, e aí estava escrito lá que 60% das mulheres são acometidas, e são mutações genéticas, tal. Aí eu falei, tá estranho. Aí eu levei para a doutora ver o exame, e ela falou assim, olha, é caso cirúrgico, vamos fazer essa cirurgia, você tira a tireoide toda, e tudo, e aí você vai passar a viver com um remedinho. Eu falei, tirar a tireoide? Estranho. Aí eu fui entender que a tireoide ela é o principal órgão, se eu errar você me corrige, né? O principal órgão do nosso corpo. É através da tireoide que tudo em nós tem que funcionar. Se não funciona bem, se vem sintomas, por isso que eu indico a vocês, fazem um testezinho da tireoide, pedem o médico de vocês para senhora, eu quero fazer o exame da tireoide para ver se está tudo bem. E aí eu fiz, como ela falou para fazer a cirurgia, eu fiquei meio receosa e eu fui buscar uma outra médica, uma segunda opinião. Aí quando eu cheguei lá na doutora, ela falou assim, olha, você olhou meus exames, ela falou, olha, você pode estar com câncer ou pode não estar, você vai ficar com isso daí? Eu saí de lá quase xingando a médica, mas eu falei, não, Deus está comigo. Voltei na doutora e falei assim, tá, doutora, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Ela, não, você vai fazer tudo direitinho, vou te passar para um cirurgião de cabeça e pescoço, ele é muito bom e tal. E assim, foi um cuidado de Deus também, tão maravilhoso, porque ele preparou tudo. O médico da punção, que realmente, eu concordo com a Natália, é algo muito chato de fazer, é incômodo, talvez não tenha sido tão complicado quanto o seu, mas é algo assim chato aqui assim. E aí você conviver com essa incerteza, um caroço, um nódulo que você não sabe se está grande, se está pequeno. No meu caso tinha um ou outro que estava 1,5 milímetro, 1 centímetro e meio, já era grande. Aí eu fui, ela me encaminhou para o cirurgião de cabeça e pescoço, eu fui, e quando eu cheguei lá, parecia que ele já estava me esperando. Parecia que ele já estava com tudo preparado. Ele abriu a porta do consultório, ele me recebeu. Um senhor muito, muito educado, muito simpático, me deu um beijo na testa, falei, gente, e aí sentou comigo, ficou mais de 1 hora comigo na sala dele, me explicou tudo, o que era, o funcionamento, o porquê das causas e tal. E ele falou comigo, olha, o seu já está no grau 3. Se chegar no 4, já se torna um tumor maligno, um nódulo maligno. Então é melhor a gente tirar, vamos tirar, depois você vai viver assim, tal. E aí eu fui, me preparei toda, resolvi fazer o aniversário de 15 anos da minha filha. Falei, vou fazer porque, sei lá, né? Mas eu queria que Deus o tempo todo estava comigo. E aí na véspera da minha cirurgia, eu fui à igreja, e aí Deus falou tão poderosamente comigo, sabe? Eu me senti tão em paz, tão cuidada pelo Senhor. E aí no dia seguinte, na segunda-feira, eu fui e passei pela cirurgia. E depois disso, assim, depois que a gente eu tirei a tireoide toda, tirei uma parte da paratireoide, e depois disso, assim, foi só ladeira abaixo, porque caiu cálcio, caiu vitamina D, caiu tudo. E aí dá-lhe remédio daqui, dá-lhe remédio dali, mas eu entendi que
Deus, o tempo todo Ele estava comigo, Ele me cuidou, Ele me guardou. Foi uma cirurgia chatinha, fiquei 15 dias totalmente sem voz, não saía minha voz. Muito incômodo, assim, bastante falta de ar. Mas eu via, assim, eu orava, eu falava, Senhor, cuida de mim, me guarda, que passe os dias. E eu declarava uma verdade na minha vida assim, nada como um dia após o outro e Deus à frente de tudo. Então eu também posso dar essa palavra todos os dias quando eu acordava, dormia sentada, porque não dava para baixar. Minhas filhas me alimentavam, cuidavam muito de mim. Eu louvo a Deus pela minha família, pela minha casa, pelos meus filhos, que sempre cuidaram de mim. Glória a Deus. E aí foi assim, foi um processo. Mas desde então, eu sempre peço ao Senhor para cuidar de mim. Hoje, assim, a tireoide, ela mexe com tudo. O colesterol aumenta, o triglicerídeo aumenta, a gente engorda pra caramba. Porque quando é a hipotiroidismo, você tende a engordar, a hipo, você emagrece. E eu trato como hipo, mas eu trato em todo o tempo. Já perdi plano, já tive plano, já perdi de novo, já conquistei de novo, já perdi. Mas em todos esses anos, há 7 anos, Deus tem cuidado de mim. Deus não deixa me faltar nada. Agora eu faço sempre uso dos remédios, eu sempre procuro me cuidar, eu sempre procuro buscar as orientações que precisam fazer para poder eu me manter firme, porque até uma dica para vocês, queridas, se você não tem um bom funcionamento da sua tireoide, procura ver, porque ela deslancha tudo, cai tudo. Se você não funciona bem, você pode ter o risco de ter uma taquicardia, mexe com tudo. Mas em nome de Jesus, eu declaro que a boa mão do Senhor está sobre cada um de vocês. E seja o que for, Deus tem cuidado de cada uma de vocês, amém? Assim como Ele cuida de mim, Ele tem cuidado de cada uma de nós, amém? Você crê nisso? Amém? Então nós não podemos deixar passar. A gente tem que cuidar sim da nossa saúde, fazer check-up, ora a Deus. Ora a Deus, Senhor, eu preciso. Eu não tenho condições, mas eu sei que o Senhor vai na minha frente, o Senhor vai lá naquela clínica da família, ou o Senhor vai lá naquela clínica particular, seja o que for, o Senhor vai me abrir as portas, o Senhor vai permitir que eu seja bem atendida, porque é o Senhor quem cuida de mim. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos nos amar, nós precisamos cuidar de nós, cuidar da morada do Espírito Santo, que somos nós. Deus, olha o privilégio que nós temos. Deus, Ele colocou em nós o seu Espírito Santo. E se Ele colocou em nós, nós temos que cuidar. Porque se a gente cuida da nossa casa, varre, limpa tudo direitinho, quanto mais o nosso corpo espiritual, que é a morada do Espírito Santo. Amém? Então, além de você ter que cuidar, ter esse zelo pelo seu corpo físico, você precisa cuidar também do seu corpo espiritual. Amém? Amém. Glória a Deus. E para isso a gente precisa aprender a ter uma rotina de vida saudável. Eu citei aqui alguns exemplos. O primeiro é sermos cuidadosos com o nosso corpo. Vou falar agora do nosso corpo físico. Nós precisamos evitar glutonaria, guludice, sabe? Não tem gente que a gente, assim, nós como crentes, a gente tem aquela frase de efeito, né? Crente não bebe, mas come. Então, procurem ter cuidado. Como sim, porque comer, gente, é maravilhoso. Eu adoro coxinha de galinha. Nossa, quando a gente está lá no nosso curso, eu fico lá catando as coxinhas de galinha. Tenho que me policiar. Mas temos que procurar ter esse cuidado. Não é porque você não bebe que você tem que ficar comendo. Não é porque você está ansiosa que você tem que colocar a culpa na comida. Estou ansiosa, eu vou comer. Estou depressiva, eu vou comer. Estou com medo, eu vou comer. Não estou com nada, eu vou comer. Não. Faça uma rotina. Né? Porque se deixar, né? A gente quer comer tudo. A gente quer comer tudo que tem na geladeira. Não, faça uma rotina para a sua vida. Procura ter esse cuidado. Sabe? Não coloca
a culpa das situações que você porventura esteja passando na comida. Isso gera até pecado na sua vida. Porque a glutonaria é pecado. Amém? Amém. Então, comam com moderação. Pode comer. Não estou tolindo ninguém de comer, não. Mas podem comer. Mas procurem se cuidar. Sabe, aquelas batatinhas fritas que a gente adora catar na hora do almoço lá em casa, quando a gente está preparando as quentinhas, as meninas ficam, mãe, para com isso. Gente, mas uma batatinha frita é muito gostoso, né? Além da coxinha, é muito gostoso. Então procurem cuidar do seu corpo físico. Em segundo lugar, nós temos que ser disciplinadas, procurando, na medida do possível, fazer uma atividade física, nos exercitarmos. É difícil. Poxa, como é difícil. Aquele friozinho, você levantar de manhã e fazer uma academia. Eu não gosto de academia não, mas eu sei que eu preciso. Estou relutando aí, mas tem que ir. Nayane vai lutando, né? O Lucas cata ela. Outro dia ela falou, Lucas me obrigou a ir, então tem que ir. Então vai fazer uma caminhada. A gente não pode ter desculpas para nos cuidarmos, para cuidar daquilo que é a morada do Espírito Santo de Deus. Então se cuida. Tem uma alimentação saudável. Se o médico falou para você não comer, não coma pão, por favor. Evita a farinha branca, né? Porque os médicos, os nutricionistas, eles odeiam a farinha branca, né? E eu amo um pão de sal, gente. Por que eu não amo? Não sei, gosto de tudo. Então a gente tem que ter esse cuidado. Fazer uma atividade física 2, 3 vezes por semana. Isso abaixa o colesterol, sou prova disso. Abaixa o triglicerídeo, acaba com a gordurinha no fígado. Porque isso tudo vai causando enfermidades na gente. E às vezes a pessoa pensa assim, daqui a pouco eu estou subindo, daqui a pouco Jesus está me levando, não vou cuidar desse corpo nada, deixa pra lá. Mentira. É mentira do diabo na cabeça dessas pessoas para não se cuidarem. Sabe? Não vai nessa vibe. Não pensa dessa forma. Pensa assim, aqui mora o Espírito Santo de Deus. E eu quero dar o melhor para o Espírito Santo de Deus que mora dentro de mim. Então sim, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar da minha vida espiritual, que é o que eu entro aqui agora no terceiro exemplo. Cuida mais de você. Leia mais a Bíblia. Tira um tempo mais para você. Leia bons livros. Vem para o curso Mulher Única, que é maravilhoso, gente. Quem ainda não está fazendo, no próximo, pode chamar a Fabíola e faça. Porque isso é bom. A gente ri tanto, né, Fabíola? Nossa, é muito bom. Sabe, rir é melhor do que chorar, né? Porque chorar dá ruga. Agora, sorrir, os médicos dizem, né, as pesquisas dizem que mexe com vários músculos da face. Então, vamos rir, vamos sair, sabe? Procura sair, se não tem para onde ir, vai pro shopping, dá uma voltinha. Mas não tem dinheiro, não importa. Vai nas lojas, encaroça lá, depois vem embora, sabe? Né? Isso é papo de vendedora, tá? Eu já fui vendedora. Então, vai, pensa mais em você, se ama, se cuida. Não é porque a gente está cheinha que a gente não vai se olhar no espelho. Se olhe sim no espelho. Vai lá para frente do espelho. Bonita hoje estão arraso. Sim, se valoriza. Não deixa ninguém falar que você está feia, que você está acabada, que você está com ruguinha aqui. Não permita. Se ame, se toque, sabe? Se toque. Vê se tem alguma coisa errada. Se tiver, Senhor, em nome de Jesus, me cura. Sabe? Vai pra frente do espelho. Olha o cabelo, sabe? Você não tem dinheiro para fazer uma plástica, corta o cabelo um pouquinho, nem que seja um pouquinho assim, sabe? Porque quando a gente tá, né, tá meio assim, eu sou assim, se eu tô meio para baixo, eu corto o cabelo. Eu amo cortar cabelo, gente. Amo cortar cabelo. E é bom me levantar a autoestima. Meu marido falou, nossa, é diferente. Repara, eles reparam, sabe?
A tua mãe repara, filha, você está diferente hoje. Ah, mãe, estou me cuidando, estou me amando, estou me valorizando. O marido chega em casa e fala, amor, você está linda hoje, hein? Pode estar assim, meio de qualquer jeito. Mas se ele está dizendo, então, é porque você já começou a se sentir assim. Então não toma posse de palavra negativa na tua vida. Não toma posse de que você está gordo, de que você está feio, de que você é isso, de que você é aquilo. Porque hoje o mundo está moldando, né, as mulheres de uma forma muito triste, muito feia. A mulher, para ser um ícone de beleza, ela tem que estar com silicone aqui, a boca igual boca de pato. Não digo para não fazer. Se você se sente bem, quer fazer, sabe, quer cortar um pouquinho aqui, fazer uma lipoaspiração, amém. Mas antes de tudo, seja quem você é. Seja aquela mulher que Deus quis que você fosse. Bonita, loira, morena, cabelo branco, preto, não importa. Deus te ama. Ele cuida de você. Ele quer que você cuide do seu corpo também. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus aí? Amém? Não deixe que as frustrações, não permita que palavras tristes, palavras que te deixam para baixo, não permita que isso entre dentro de você. Não permita que as ansiedades, as preocupações, os medos, as tristezas invadam o seu coração, porque isso também é comprovadamente comprovado que traz doença. A mulher que guarda angústia, que guarda mágoa, que guarda rancor, ela traz para si doenças. Então, em nome de Jesus, você é sarada, você é curada, você é renovada pelo Espírito Santo de Deus. Ele mora dentro de você. Então, não permita que nada na sua vida roube a alegria do Senhor, que é a tua força todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Se levantou com algum problema de saúde, ore, clame, busque a palavra. Teve um dia que eu levantei assim, que a gente é humano. A gente tem a tendência, às vezes, a ouvir uma palavra que te entristeceu, que te causou algum sentimento. E aí a gente levanta meio assim e tal. E aí outro dia, eu sempre acordo e vejo... A gente agora tem um monte de aplicativo, tem os aplicativos da Bíblia. E vem sempre os versículos, né? Aí a minha Bíblia fica cheia. Aí eu vou lendo durante o dia. E aí um dia eu acordei meio assim... meio assim esquisita, né? Aí eu abri aqui o aplicativo, abri o celular, e aí tinha uma palavra tão gostosa do Senhor para minha vida, mas tão gostosa, um salmo que eu não me recordo agora se foi o 78, acho que os 2 últimos versículos. E aí eu fui no salmo todo e li, e olha, Deus falou no meu coração tão profundamente, que eu levantei dali, eu já saí falando, já dei bom dia para Raquel, dei bom dia para Esther, e falando com todo mundo, e já cantando, e falando que eu falo mesmo. E por aí foi, porque aquela palavra me animou. Então, se você está triste, com algum problema, vai na palavra. Deus vai falar contigo. Deus vai te dar ânimo. Deus não vai deixar você andar assim, sabe, com a cabeça baixa, triste. As pessoas olharem para você e falar, não, as pessoas vão olhar para você e falar, poxa, mesmo que você esteja destroçada por dentro, mas a alegria do Senhor é a tua força. Eu volto a repetir isso na sua vida. A alegria do Senhor é a sua força. E nessa força você vai se levantar, você vai andar, você vai sair para trabalhar. Se não tem dinheiro hoje, Deus vai prover. Deus vai abrir as portas e vai te abençoar. Deus vai enviar cliente, Deus vai enviar, seja lá o que for, mas Ele vai cuidar de você em nome de Jesus. Amém? Então não se permita ficar para baixo. Não se permita usar de comida, de seja lá o que for, para tapar a tristeza. Coloca diante do Senhor. Amém? Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 17. Abre lá a sua Bíblia para a gente ler junto. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. 1 Pedro,
capítulo 5, versículo 17. Acho que é a segunda Pedro. Peraí que eu vou corrigir aqui. Amém? Achou aí? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Olha o que Deus fala com você nessa noite. Amém? Quem achou, diga amém. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de você. Em outras versões fala assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém. Lança sobre Ele tudo, seus medos, suas ansiedades, suas preocupações, tudo. As palavras contrárias, lança sobre Ele, porque Ele cuida de você. Ele tem cuidado de cada um de nós, senão você não estaria aqui hoje. Amém? Ele cuidou de tudo. Ele abriu as portas. Ele enviou anjos para te guardar, para te livrar. Ele cuidou de você durante toda essa semana, para que hoje você estivesse aqui, para receber essa palavra, para sair edificada, para lançar sobre Ele, não só hoje, mas todos os dias, todas as suas preocupações, e Ele vai continuar cuidando de você. Amém? Então não deixa que nada te atrapalhe, não deixa que a angústia, não deixa que o sofrimento, não deixa que a enfermidade física te atrapalhe de caminhar, de vir para a casa do Senhor, de receber aquilo que Ele tem já liberado para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus, confia no Senhor os seus cuidados, confia no Senhor todas as suas preocupações, porque Ele não te deixa. Amém? E tudo que você precisar, peça ao Senhor. A palavra de Deus nos diz lá em João, capítulo 15, que, abre lá comigo, que eu faço questão de ler, para você ver, olha o que Ele fala com você. João, capítulo 15, versículo 7. João 15, 7. Amém? Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Amém? Em outras versões diz assim também, lá na versão normal, diz assim, que é muito bom a gente comparar as versões, né? Diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Só pedir. Só pedir ao seu paizinho. Ele está aí do teu lado. Só pedir para Ele te curar. Só pedir para Ele te restaurar. Eu peço a Ele: Senhor, restaura minha saúde, cura o meu sangue, faça o hormônio que agora eu tomo todos os dias de manhã, cuidar da minha saúde, faça o meu colesterol baixar, cura a gordura do meu fígado. Senhor, abaixa o meu triglicerídeo, que eu não preciso ficar dependente de tantos e tantos remédios, que ao invés que ajudem alguma coisa, mas atrapalhem outras. Se o teu cabelo está caindo, pode pedir a Deus para ele te curar. Sabe? Pode pedir. Ele é o teu paizinho. Ele cuida de você. Amém? Se tem angústia no seu coração, se tem tristeza, se tem mágoa, se tem decepções, entrega nas mãos dele. Lança sobre o altar do Senhor, porque Ele tem cuidado de cada uma de nós. Amém?
Em nome de Jesus. Você receba essa palavra no seu espírito. Para que você saia daqui crendo que Ele está contigo. Que Ele cuida de você. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você, nesse momento, colocasse o seu pensamento no Senhor. Se há alguma situação que você precisa, que o Senhor faça. Se você precisa de uma cura, seja ela física, seja ela espiritual. Eu cheguei aqui, mas eu estou com tanta angústia no meu coração. Eu cheguei aqui, mas eu estou tão triste, porque essa semana foi tão difícil, porque essa semana eu briguei com meu marido, porque essa semana aconteceu isso, porque nessa semana aconteceu tantas e tantas situações no meu trabalho. Isso me trouxe angústia, isso me trouxe revolta. Eu estou com uma enfermidade que eu não consigo descobrir o que é. Eu já fui em vários médicos. O Senhor hoje vai te curar aqui em nome de Jesus. Porque desde o início, o Senhor já liberou uma atmosfera de cura aqui nesse lugar. Glória a Deus. O Senhor falou no meu coração quando eu estava sentada ali: hoje eu vou curar. Mas para isso você precisa estar com o seu coração aberto e confiar no Senhor. E falar: Senhor, eu tenho permanecido em Ti. As Tuas palavras permanecem em mim. Porque eu vivo a Tua palavra todos os dias. E eu quero te pedir: move as águas a meu favor. Me cura, me transforma. Venha comigo onde eu for. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos cantar de novo esse louvor maravilhoso. Deus cuida de mim. E enquanto os levitas começam a adorar, eu queria te fazer um convite. Você que